Fala, povo! Prontos para mais uma aula de biologia? Biologia, aula 3. Hoje vamos falar de bioquímica. Biologia com química. Vocês vão gostar porque, na verdade, o nosso corpo é repleto de química, tá bom? Vocês vão entender como que isso acontece. Então, CHOMPS, C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo e S, enxofre. Esses são alguns elementos químicos que compõem a nossa célula, certo? E são divididos em substâncias inorgânicas, que são moléculas pequenas, que é água e sais minerais, e substâncias orgânicas, que são moléculas mais complexas, que vai ser as proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, que é o RNA, o DNA, os lipídios. Então, o que seriam substâncias inorgânicas? Inorgânicas são aquelas substâncias químicas que você encontra presente na natureza, a água e sais minerais. Normalmente encontramos nos solos, nas rochas, que é o caso da água, né? E sais minerais em forma de cloro, de ferro, de iodo. Nós vamos ver esses exemplos a seguir. Em relação à composição química da célula, então, cada célula que nós temos trilhões de células, ela tem compostos químicos. Se você observar na imagem, você vai ver o que acontece. Essas substâncias orgânicas e inorgânicas, a qual eu falei, são elas que compõem as nossas células. Observe na imagem que 70% da nossa célula é água. Então, depois da água, em percentual, 15% vem de proteína, depois ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, nessa ordem, sais minerais e outros elementos. E na aula passada, quando nós falamos sobre composição química da origem da vida, nós falamos sobre a proteína, os aminoácidos. Olha a importância que é, porque a nossa célula, depois da água, a maior parte dos compostos químicos é proteína, né? Aí depois vem o carboidrato, que são os açúcares, aí vem os lipídios, que são as gorduras, beleza? Vamos ver agora a importância de cada um deles. Vamos começar pelas substâncias inorgânicas, água e sais minerais, né? Aí alguns exemplos, o cálcio, o iodo, o ferro, o sódio. Vamos começar falando da água. Olha só a importância da água que é para o nosso corpo. Percentualmente falando, olha, todas essas partes do nosso corpo, o percentual maior é de água, certo? Por exemplo, aqui no nosso cérebro, 76% do nosso cérebro é água. Importância para o coração, pulmão, fígado, rins, seus músculos. Para você ter uma ideia, seus rins. Poxa, se você não tiver água, você não vai urinar. E essa urina, na verdade, está tirando as excretas do seu organismo, está tirando impurezas, quantidade de potássio, de cálcio que ficou demais, né? Que veio na alimentação, as toxinas que seu fígado faz a limpeza. Então, é importantíssimo para os rins. E outras partes também, né? Então, a água ela é importante no nosso corpo porque, na verdade, ela vai fazer a função tanto de levar os nutrientes, como também ela vai estar tirando as excretas. E junto com ela vem também os gases, certo? Então, na verdade, em todo lugar do seu corpo precisa de água, não é verdade? Então, mas a água ela não é importante só nesse sentido. Ó. A água ela tem funções, por exemplo, é um solvente universal. Poxa, a água ela dissolve tudo. O que ela não consegue dissolver? Ela não consegue dissolver substâncias, por exemplo, que tenham óleo, né? Ela não se mistura ao óleo. Ela serve como meio de transporte no nosso corpo, acabei de falar. Ela tanto leva os nutrientes como retira as impurezas do organismo. Funcionamento enzimático. Sabe o que é enzimático, por exemplo? A pessoa que tem febre, ela precisa o quê? Quando ela transpira, a água faz com que a temperatura do corpo baixe. Então, é uma função relacionada às enzimas, né? Manter a temperatura do seu corpo, aí, a proteção térmica, manter a temperatura do seu corpo estável, certo? Então, essa é uma das funções da água. Por isso, a transpiração acontece, né? Você está perdendo água, automaticamente também você está esfriando o corpo. E a água, ela tem uma função interessante, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente. Em relação à água, ela tem polos positivos e negativos, certo? O que acontece, dependendo de como ela se liga aí ao hidrogênio? Aí nós temos um exemplo da ligação química, chama-se ligação covalente da água. Vocês devem
está aprendendo em química ou já viram em química que os elementos químicos, eles têm íons, né? Que pode ser ânions ou cátions, cargas positivas ou negativas. Então, a molécula da água, ela tem polos positivos e negativos. Então, em algumas situações, elas se ligam e outras não. Normalmente, para mostrar para vocês que a água ela tem propriedades, certo? Ela tem propriedades, por exemplo, em relação ao ponto de fusão, de ebulição, ponto de calor específico, e ela também tem a questão da polaridade. A água, ela tem as cargas diferenciadas, certo? Por exemplo, em sala de aula, aliás, em laboratório, normalmente eu faço a comprovação para vocês, a gente fazendo um experimento usando a água e a gasolina, né? A gente consegue perceber a quantidade de água que tem na gasolina para saber se a gasolina é adulterada ou não. E isso graças à polaridade da água, certo? Também como propriedade nós temos o calor específico da água, né? Que ele pode estar no estado líquido, sólido ou no estado gasoso, vapor de água, né? E uma das propriedades que nós temos é a tensão superficial da água. Por exemplo, a gente pode comprovar em casa mesmo, uma gota de água, quando você está pingando alguma coisa com conta-gotas, você vê uma superfície daquela água, né? Uma pequena tensão, é como se fosse uma pequena membrana sustentando a água. Essa tensão superficial da água, ela também se apresenta sobre rios, lagos, mesmo um copo d'água. Você vê que pequenos insetos leves conseguem ficar sobre a água, graças a essa tensão superficial da água, que é como se ela acumulasse mais moléculas ali. E uma outra propriedade da água é a solubilidade, ou seja, graças à sua polaridade, né, nós sabemos que a água ela consegue dissolver, ela é um solvente universal, ela consegue dissolver praticamente tudo que tem na Terra. Mas existem algumas condições que a água ela não se mistura, né? Por exemplo, quando as substâncias se dissolvem em água, chamamos de substâncias polares. Quando elas não se dissolvem na água, que é o caso, aqui o exemplo da gasolina, o óleo, ou o diesel, alguma coisa que tenha, né, o óleo, nós falamos que elas são substâncias não polares, ou seja, apolares. E um exemplo nós vamos ter mais na frente, que é a membrana celular. Os chamados fosfolipídios, eles têm uma parte polar e uma outra apolar, porque ele tem água e tem gordura. É bem interessante o que envolve a membrana da célula. E para encerrar a aula de hoje, esse pequeno resumo aí, vamos falar um pouquinho de sais minerais. Olha que delícia! Olha, os sais minerais eles são importantíssimos para o nosso corpo. Todos os nutrientes são importantes, né? Todos os nutrientes têm função. É tanto que fala assim, qual o melhor prato para se comer? Você está vendo, né? Um monte de coisa que por onde a gente pode absorver os sais minerais, inclusive na água. A água é muito rica em sais minerais. Então, o melhor prato é aquele prato colorido, que tem de tudo um pouco. Então, você vai estar recebendo diversos nutrientes diferentes, né? Os sais minerais são elementos inorgânicos, como já falamos, mas eles não são fabricados no nosso organismo, ele tem que vir através da ingestão de alimentos, né? E eles têm função plástica, estrutural e função reguladora também no nosso organismo. Aí nesses exemplos aí dos alimentos, nós podemos perceber que dependendo do que você se alimenta, ele vai ter uma função diferenciada. Olha a importância que é, por exemplo, o cálcio fortalece os ossos, né? Quando você fala do ferro, é importante para os glóbulos vermelhos, o iodo para a tireoide, o sais de fósforo é importante porque no acúmulo de energia. O bicarbonato, ele neutraliza a acidez dos alimentos. Então, assim, cada um tem sua importância. Então, o ideal é que você coma de tudo um pouco, para que você possa fazer com que todo o seu organismo funcione de forma eficiente. Para finalizar, é importante falar que a falta dos sais minerais pode gerar desequilíbrio na nossa saúde, certo? Existem alguns sais minerais que, mesmo estando no corpo, eles não têm nenhuma função, que é o caso do alumínio e do boro. Bom, essa foi a aula de hoje, tá? Um resumão da aula. E próxima aula continuaremos falando sobre bioquímica, só que substâncias
substâncias orgânicas agora, tá? Vamos falar sobre carboidratos, lipídios. Espero vocês, até a próxima.